eu quero passar uma visão que eu tenho, quero ver se vocês concordam comigo aí, se vocês concordam aí com essa minha visão. Que é o seguinte, cara, para mim, em uma empresa, todo mundo é vendedor. Eu tenho um amigo que é dentista. E um dia eu cheguei lá para, né, arrumar meu dente, daquela coisa toda, e ele falou, essa aqui é a minha secretária, tal, né? E eu sentei e conversei com ele, cara, não chama ela de secretária. Se você chama ela de secretária, você está limitando a pessoa. Você tem que chamar ela de vendedora. Mas ela é secretária. Não, ela é vendedora e por acaso faz serviço secretário. Cara, o que ela faz? Não, ela entra em contato com o cliente, ela oferece, né, ela lembra pelo WhatsApp. Isso é venda, cara. É venda. Ela tem que saber as técnicas, ela tem que entender de persuasão, ela tem que entender de como oferecer o produto, aumentar o ticket médio. Tudo isso é trabalho de vendedor. E todo mundo em uma organização, inclusive você, o próprio dentista, é um vendedor. Você está aqui, você vai olhar meu dente, ó. Eu posso oferecer para o cara aqui um produto a mais e vender um produto, entendeu? É igual na empresa, a gente tem agência. Beleza, a gente tem os vendedores, os caras que estão ali no campo de batalha vendendo. Mas o time técnico é um vendedor. O time técnico, o que ele faz? Se ele atende bem o cliente e fala e traz resultado, o que ele pode fazer? Vender um outro produto para o cara e aumentar e permanecer o cara na agência. Um cara que trabalha com recorrência, todo mês é uma nova venda. O time financeiro, é o time financeiro, sim. É o time financeiro, mas na hora de cobrar uma conta é uma venda. Cara, o que aconteceu e tal, aquela coisa toda. Então, na minha visão, todo mundo está vendendo o tempo inteiro. Você está vendendo quando você trabalha numa empresa, você se vende. Né? Então, a venda é... Thiago, eu não gosto de venda. Você vai se ferrar na vida se você não gosta de venda. Tipo assim, não é que você tem que amar a venda, mas você tem que entender que a venda é um processo importante para o desenvolvimento da nossa carreira, dos nossos projetos e do nosso negócio. E aí, tô falando besteira ou não, Paulo, na sua opinião? Não, você não tá falando besteira nenhuma, cara. Até uma coisa que eu brinco bastante, até da época de faculdade. Uhum. Eu fazia faculdade de Direito, não me formei. Mas o que eu conversava bastante? Na minha época de faculdade, a galera fala, sabia, eu trabalhava em loja, trabalhava no varejo, comércio de rua. E a galera, você é vendedor, cara. Eu falei, cara, por eu ser vendedor, eu vou ser o melhor advogado quando me formar. Porque eu sei me comunicar. Isso. Eu sei me colocar como especialista. Uhum. Então, independente da tua profissão, quem tá escutando, tem a landing page, tá fazendo campanha no Google... Cara, independente da tua profissão, você tem que entender de estratégias de venda. Você não precisa se formar vendedor, fazer 1000 cursos. Mas, cara, você precisa entender de estratégia de venda porque você precisa se vender. Você vai poder se comunicar. E todo mundo conhece algum profissional que não é bom vendedor e vai lá e só fala coisa técnica. E coisa técnica, cara, todo mundo fala. Sim. Agora, se você sabe se vender e a parte técnica... Você tá feito. E até o cara pode ser um bom profissional, mas numa entrevista ou num papo, ele não consegue nem vender a sua própria ideia numa argumentação para o negócio crescer e tal. Então, isso é importante, né, cara? Isso é fundamental. Você tem que ter uma cultura de venda dentro da empresa. Perfeito? Essa é a palavra. Então, a cultura de venda, ela inicia, obviamente, ela começa de cima para baixo, né? Então, dos sócios, dos donos. Mas se você tem uma pequena empresa... mas eu não tenho funcionário, e como que eu faço isso? Você tem que se organizar parte do seu dia como o momento da venda, ok? Porque senão você não vai se ver como um vendedor, perfeito? Eu vou seguir aqui como... Eu tenho uma empresa que eu presto serviço em manutenção em refrigeradores, em ar-condicionado, legal. Cara, eu tenho agenda o dia inteiro, eu sou técnico, cara. É muito interessante que você separe um horário que você vai colocar o chapéu de vendedor. Perfeito? Aí você vai despender toda a tua energia, todo o teu esforço. Porque um vendedor dentro da empresa, ele se preocupa com uma coisa só, não é em arrumar ar-condicionado, ele se preocupa em vender. Tá. Então, em determinado momento do dia, você tem que ter uma organização. Isso pode ser feita por horário, pode ser um dia da semana, você vai ter que se organizar, que você vai se preocupar em vender. E ainda que você não tenha leads, contato, oportunidade, você vai se preocupar em como gerar contato. Perfeito? Então, você vai ter o setor de venda, que você mesmo vai fazer, ainda que você seja um microempresário, tenha uma MEI, uma pequena empresa, sim, mas você vai se preocupar com cultura de venda, independente do número de pessoas que estão dentro da tua empresa. Cara, fundamental isso. Tem só um ponto também que é bem interessante que o Gui falou, sobre separar um horário, é você treinar quem recebe o teu cliente pela primeira vez. É muito importante isso. Você tem a pessoa que vai fazer o primeiro contato, independente de se atender a ligação ou ligar. Às vezes você separou um atendente lá, uma secretária que a gente não deveria chamar, mas assim, qualquer pessoa que faz o atendimento geral. Sim, uma pessoa mais passiva, só tá ali para atender, fazer o meio campo. Para agendar a consulta, digamos assim. Tem que treinar também. Porque assim, essa pessoa é a primeira impressão que ela vai ter da tua empresa. Vai ser por essa pessoa, não vai ser por você. Ela gostou do teu anúncio, ela gostou da tua landing page, viu todos os teus diferenciais, legal, vou ligar. Aí ligou e tem uma pessoa morta do outro lado da linha.
Já matou, né, cara? Já matou, já tirou o entusiasmo. Então tem que treinar. Então é fazer simulações em equipe de Inside Sales. Qualquer empresa que tem venda por telefone tem que fazer simulações. Até para você ver como é que tá. Como é que é feita as simulações, só para entender? Tem um nome técnico, né, Paulo? A gente chama de roleplay. Tá, roleplay é tipo um teatro mesmo, assim, né? É mesmo? A gente faz uma simulação de, o Thiago é o vendedor, eu sou o cliente, eu vou ligar pro Thiago. Tá. Ou o Thiago vai me ligar. E todo mundo vendo tudo. E todo mundo, aqui a equipe vendo, tá. E todo mundo anotando os pontos positivos, negativos da ligação, o que poderia ser melhorado. E vocês gravam isso e depois... A gente grava, usa em treinamento depois. Que massa. Usa isso semanalmente, depois eu também faço um individual. Eu ligo. Eu ligo surpresa pro vendedor. Vou falar com você, eu sou um cliente tal e vamos lá, vamos bater uma bola aqui. É muito importante isso. Agora, voltando para essa parte de independente de quem vai atender o telefone, essa pessoa também pode te arruinar. Todo mundo já ouviu uma história de tipo assim, não, aquela loja eu não volto mais porque o vendedor me atendeu mal. O atendente me atendeu mal. Verdade, aquela empresa lá não presta. Cara. Não presta. Todo mundo já falou isso na vida, meu Nossa, porque energia negativa, infelizmente, é um pouco mais pesada, né? Sim. É fofoca, né? E aí a empresa se queima por causa de uma pessoa que não foi bem treinada ou não foi bem contratada. Então tem que prestar atenção nesses detalhes. Não é uma das coisas mais importantes é esse primeiro contato.